Achei uma iniciativa brilhante, né? Porque é um grande brasileiro, patriota, anti-imperialista, um homem comprometido, mas também por causa do momento que nós estamos vivendo, que é um momento que tem muita relação com a obra dele, um momento muito crítico para a evolução do mundo, sob domínio imperialista. Isso tudo, o Muniz Bandeira trata em profundidade, com clareza. E então, fiquei muito orgulhoso de ter participado aqui. Esse homem devia ser muito valorizado internacionalmente pelos brasileiros. E ele ainda é de círculo restrito. E nós devíamos levar isso em conta. É muito conhecido em Cuba, muito conhecido por todos que estudam as relações internacionais. O professor Muniz Bandeira é certamente um dos maiores historiadores brasileiros e certamente o maior historiador brasileiro na área de política externa e de política internacional. Ele tem um conjunto de obras sobre a política internacional, a política externa brasileira, muito importante, principalmente porque muito atual. Ele faz a história dos tempos atuais. Os livros dele sobre os Estados Unidos, sobre a presença americana no Brasil, sobre o Chile, sobre a integração latino-americana e assim por diante, né? São muito importantes para conhecer o momento político que nós vivemos. Primeiro que o homenageado merece, mostra também um trabalho da UBE muito significativo. Há anos a UBE não fazia uma coisa assim tão forte, tão significativa. Preste atenção que a maioria dos grandes escritores brasileiros falam do Brasil. Ele fala do mundo. Ele fala do mundo. E isso é raro, né? Em geral, só americanos e europeus falam do mundo. Você tem um brasileiro falando de problemas mundiais. O que você diria para essa juventude que está tentando conhecer o Muniz Bandeira? Eu começaria mesmo pelo Ano Vermelho, por ser uma obra, embora acadêmica, que guarda uma força poética muito grande. Foi uma obra que me impressionou muito e que me marcou pessoalmente muito. E que realmente levasse isso, levasse essa leitura à obra poética dele, porque a obra poética conversa com a obra acadêmica. Né? Então, assim, também não é uma obra que você possa ler de repente, mas que você pode ir aos poucos descobrindo. Então, assim, para que as pessoas descobrissem o Muniz Bandeira. Talvez o livro mais importante sobre a história dos Estados Unidos, que jamais se escreveu em qualquer língua. A tal ponto que ele foi traduzido pelo Instituto Confúcio, em São Paulo, da Unesp, e foi publicada pela editora da Universidade de Hubei. Esse livro foi publicado com 10 mil exemplares, primeira edição na China. Foi um sucesso de vendas tão grande que a segunda edição saiu com 90 mil exemplares. Isso mostra o alcance da obra. É um número muito expressivo para um autor brasileiro, desconhecido na China, né, e para falar de um terceiro país. O livro está sendo utilizado nas salas de aula na República Popular da China. A cosmovisão de Muniz, que ele já apresentava nos seus primeiros trabalhos na análise dos problemas brasileiros, suas obras da década de 60 e 70, ele transferiu para o cenário internacional, que transcende a fronteira dos Estados Unidos e, usando de uma dialética
ele faz a análise do fundamento teórico. Ele começa com o fundamento teórico sobre o imperialismo, tratando do debate entre Kautsky e Lenin, para situar o pano de fundo da sua análise. E Muniz nos explica onde estão os interesses e o que os americanos fazem para consolidar as suas vantagens. É o que eu poderia dizer a respeito dessa obra magnífica do nosso mestre Muniz Bandeira, a obra que o fez recipiente do nosso prêmio Juca Pato, da União Brasileira de Escritores, e que é uma das maiores produções intelectuais de um historiador em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado. Como todas as obras do Muniz Bandeira, elas têm um mérito muito importante, no meu entender, que é serem obras de referência. Ele certamente é um livro que ele necessita ser melhor utilizado para se compreender a formação da América do Sul. Ele considera as influências da Bacia do Prata sobre o conjunto do contexto sul-americano, retomando, inclusive, a política de Simão Bolívar e criticando até a política em relação a alguns problemas vividos nas relações entre a Argentina e o Brasil no início do século XIX. Então, eu acho que deve ser considerado um dos aspectos prioritários na leitura desse livro do Muniz Bandeira. O aspecto, eu chamaria inversão de uma perspectiva ufanista da fundação do Estado brasileiro, do desenvolvimento do Estado brasileiro. Muniz consegue provar e inverter um raciocínio que poderia ser chamado um raciocínio ufanista da política brasileira. Não somente ele destrói o caráter ideológico, o caráter com que foram sempre lidos as operações de bandeirantes, de bandeiras, a expansão do território brasileiro. Não somente ele mostra exatamente como isso foi feito claramente como dentro da lógica da expansão comercialista, certo? A partir de um determinado momento da expansão do capitalismo internacional, em particular do capitalismo português, e já a partir do final do século XVIII e certamente no século XIX, num contexto de expansão das relações capitalistas internacionais, inclusive o tráfico negreiro, etc., nas quais o maior beneficiário era a Inglaterra, e a partir, digamos, aproximadamente da metade do século XIX, também foram os Estados Unidos. A ação chamemos assim, da elite brasileira naquele período, acabou formando o Estado brasileiro, mas um Estado brasileiro que vinha dentro de uma perspectiva de expansão, uma perspectiva de rapinagem daqueles grupos, setores, áreas, povoados que não estavam dentro da formação da colônia portuguesa. O outro aspecto que me chamou bastante atenção é a polêmica e a reinserção que ele fez em relação
guerra do Paraguai e as relações com o Paraguai. Ele mostra como, ao contrário de uma leitura mais difundida, de uma interpretação mais difundida das relações na Bacia do Prata, e particularmente da Guerra do Paraguai, ele diz que ele faz uma análise mostrando as responsabilidades da elite paraguaia. E ao contrário de considerar que era o desenvolvimento paraguaio que produziu e que deu força a Solano Lopes para ter uma política de enfrentamento com o Império Brasileiro, havia sido a fraqueza e o atraso da sociedade paraguaia que possibilitou a Solano Lopes considerar a possibilidade de enfrentar uma aliança tão poderosa como era a Tríplice Aliança. Apesar disso, a perspectiva brasileira era a da necessidade de manter a expansão e assegurar a continuidade do território brasileiro. Da livre navegação no Rio Paraguai era uma necessidade básica brasileira naquela época, porque não havia outros meios de comunicação, e era a forma de assegurar a permanência das províncias, particularmente da província de Mato Grosso, mas também de algumas outras regiões. Ele fala até de São Paulo. Creio que a importância desse livro é a demonstração das fontes, a pesquisa extremamente extensa que ele fez e a orientação da interpretação. Aí eu acho que é o elemento fundamental desse livro do Muniz. Então eu agradeço, muito obrigado pelo convite. A importância do Muniz é a sua pesquisa documental. Eu acho que aí realmente há uma grande força na sua obra, porque é uma pesquisa documental que não muitos estão acostumados a fazer no Brasil. Portanto, eu acho que nesta comemoração dos seus 80 anos, esse aspecto deve ser bem valorizado. Portanto, acho que a comemoração e a avaliação da sua obra realmente é uma necessidade na vida intelectual e também política brasileira. Mas o que mais me inspira nessa homenagem é que se trata de um intelectual engajado, coerente, de imensa honestidade, comprovada em quase 60 anos de trabalhos ininterruptos. A monumental obra que ele nos lega, mais de 30 livros, reedições, etc., por si só, diz da importância desse historiador. Aplaudi Muniz durante a palestra que proferiu no simpósio Repensando o Socialismo, em 10 de junho de 1977, na PUC, no momento mesmo da reunião, da 29ª reunião da SBPC, proibida pela ditadura militar naquela época. A sua palestra foi assistida no TUC por cerca de 2.000 pessoas, absolutamente em silêncio, e que aplaudiram Muniz de pé. E Muniz, a cada edição, obriga você a comprar o livro dele, porque a anterior já está ultrapassada, ou complementada, ou ele tem avançado na sua interpretação. Em cada prefácio, ele dá um depoimento da sua própria vida. E, nesse caso, ele trata da trajetória enfrentada para realizar e levar a cabo suas pesquisas e as dificuldades para a publicação da primeira edição do livro em 1967, escrito em condições difíceis de clandestinidade e que somente veio a público graças à coragem pessoal do seu editor, Enio Silveira. Na ocasião da publicação desse livro, que ele entrega pouco antes de entrar na prisão
Ele inclusive, dá um depoimento. Eu trabalhei mais de 18 horas por dia durante 6 meses, porque eu sabia que eu ia ser preso. Ele já estava condenado, aliás, apenas aguardava a ordem da prisão. Ele cumpria a pena de 2 anos nos calabouços do Senimar, que era o Centro de Formação da Marinha no Rio de Janeiro. Depois a pena foi comutada para 1 ano. Ele relata no prefácio: entendi que não podia nem devia cuidar de minha vida pessoal, abandonar a luta, enquanto muitos homens e mulheres, muitos dos quais eu pessoalmente conhecia, arrostavam com armas na mão o regime autoritário. Para mim, que não cria que a luta armada pudesse derrocar o regime autoritário, era necessário combatê-lo por outros meios, como intelectual que sempre fui. Mas como historiador, o historiador que não tergiversa, o intelectual que se mantém fiel ao rigor da crítica científica. E aí eu estou diante de um indivíduo, de um grande intelectual que conhece a metodologia histórica e o métier do historiador. Ele conhece profundamente a documentação, ele sabe onde buscar a documentação, e a sua metodologia se inscreve na melhor tradição francesa dos ensinamentos da Escola dos Anais. Porque, como eu coloquei, ele é um intelectual orgânico, engajado. Ele não faz um livro pelo livro. Ele vai além, não é? Ele quer trazer exatamente matéria não somente de denúncia, como de reflexão. Total, ele busca uma totalidade na sua análise, ele faz você refletir a sociedade, ele faz a luta de classes, está sempre presente, dos grupos que manipulam, os grupos que estão em poder, né? E ele é um autor que não tergiversa, ao contrário de outros que se deixam levar pelas pressões, digamos assim. O Muniz sempre trabalhou na diversidade, né? Então, nesse sentido, ele é um autor absolutamente independente e talvez por isso mesmo bastante criticado. Quando querem desatualizar o Muniz, querem dizer, não, ele não é tão preciso, não se sabe. É uma maneira de digamos assim, dizer, olha, esconder a presença do Muniz. E apesar disso, ele é um homem que se faz presente, né? Essa obra de Muniz Bandeira, a meu juízo, ela revela, talvez, apesar de se chamar Argentina, Brasil e Estados Unidos, ela trata da política americana em toda a América do Sul, e mais na América Latina, porque inclui a parte relativa a Cuba, que ele procura mostrar as iniciativas americanas em cada uma das grandes questões, então, que tiveram lugar na América Latina, né? No caso de Cuba, depois, inclusive, ligados, não lembro se é anterior ou posterior, o livro de Martí Figueira, né? E ele mostra nessa obra toda os objetivos permanentes da política exterior americana para a América Latina. Ele mostra como esses objetivos são perseguidos sistematicamente, né? E como esses objetivos se desenvolvem através da utilização de todos os meios, ostensivos e o que chamam eles de operações encobertas. Nós estamos vivendo hoje no Brasil um episódio desta estratégia. Da estratégia política, econômica, militar e ideológica, aberta, digamos, ostensiva e encoberta. Nós estamos vivendo isso hoje, nos dias que correm, né? Nesse processo, um dos seus grandes objetivos estratégicos, no livro chama-se Argentina, Brasil e Estados Unidos, é evitar, isso está dito lá, né? Evitar
a cooperação entre Brasil e Argentina. Ele mostra isso desde a época da proposta do Barão do Rio Branco de criação do Pacto do ABC, que não era um programa econômico, era mais uma questão de entendimento político, que foi considerado hostil pelo Departamento de Estado, né? Esse telegrama que ele cita, né? Nós estamos agora diante de uma situação em que os Estados Unidos já, digamos, incorporaram ao seu sistema, na parte, toda a América Central, com um acordo de comércio, mais a República Dominicana, mais o Peru, mais o Chile, mais a Colômbia. O México já havia incorporado antes, né, no NAFTA, e agora partiram para o ataque, do ponto de vista econômico, final ao Mercosul, que é feito através dessa proposta de acordo com a União Europeia. Então, esse acordo, quer dizer, você tem na América Latina toda a estratégia americana de eliminar todas as barreiras ao comércio, aos capitais, desregulamentar tudo, né? Reduzir o Estado ao mínimo e assim por diante. E lá tem lá um espelho lá de países, né? Por acaso os maiores da América do Sul, que são o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e a Venezuela. O Mercosul é uma coisa muito simples. Você tem uma tarifa externa comum, o que protege as indústrias, empresas, estrangeiras ou não. Se é justo isso, a discutir. Mas protege as empresas que estão dentro do território em relação àquelas empresas que estão fora, que não estão dentro, né? Através de uma tarifa. Quando se faz um acordo com a União Europeia, o que se diz? É que para a União Europeia o Mercosul não existe mais, porque se elimina as tarifas. E aí o que vai acontecer, segundo os defensores desse acordo? Que as nossas empresas poderosíssimas, multinacionais poderosíssimas, vamos enfrentar as pequeninas empresas alemãs, francesas, inglesas, e vamos vencer a competição. Eu considero que das obras aqui analisadas, todas muito densas, assim como esta, O Ano Vermelho, mas esta é talvez a mais literária das obras que nós estamos comentando. Porque apesar de densa, é uma leitura deliciosa, histórica. É um dos maiores brasileiros, no sentido de produção de uma obra tão densa, tão, digamos, coerente, comprometida. Mas é o caso sempre de a gente fazer o registro das profundas convicções nacionais e anti-imperialistas do Muniz Bandeira. E a gente homenageia ele ao livro, homenageia porque ele é um incrível produtor de obras que se tornaram clássicas, né? Modernas e perenes, assim que vieram à luz. Tanto que posso dizer, de cátedra, O Ano Vermelho se tornou uma obra inexcedível até hoje, mesmo para a historiografia do próprio Partido Comunista do Brasil. E nós estamos quase às vésperas de comemorar 100 anos da Revolução Soviética, que marcou a história do mundo. O livro faz um amplo levantamento dos reflexos da Revolução de 17 em nosso país, entre os quais o mais perene foi a fundação do Partido Comunista do Brasil em 1922. Pela primeira vez que se sabe, ele incorpora textos importantes de difícil acesso, que foram escritos no calor dos acontecimentos de 1917 a 22, escritos por Astrogildo Pereira, que foi, em 1922, o principal fundador do Partido Comunista do Brasil, PCB. E da UBE também. E da UBE também. Isso. E, além do que, muitos escritos de Lima Barreto, Edgar Löwenroth e outros líderes precursores do movimento operário e revolucionário no Brasil. Então, nós temos no livro uma grande riqueza documental e informativa, que é apresentada ao lado de análises rigorosamente centradas nos fatos,
não na mera interpretação dos autores, e que não se detém apenas nos aspectos políticos e organizativos dos reflexos da Revolução de 17 em nosso país, mas envolve os antecedentes nacionais e mundiais, bem como as repercussões sociais e culturais que ajudam a entender aquele momento da história política do nosso país, em particular da história da luta das classes oprimidas do nosso país. E saúdo um fato que poucos talvez conheçam. Uma outra amostra do compromisso de Muniz, um homem que não era sectário, né, do mundo. E é uma curiosidade muito boa, porque, não sendo propriamente do Partido Comunista do Brasil, tendo tido laços até com o Partido Comunista Brasileiro, e nós fomos descobrir, numa entrevista recente com Muniz Bandeira, na biografia de João Amazonas, quem sugeriu o nome PCdoB foi ele. Foi verdade. Foi ele. E é pouco conhecido esse episódio. Porque ele conversava com Diógenes Arruda, conversava com Maurício Grabois, mais Maurício Grabois e João Amazonas. E numa conversa dessa, meio que brincando, ele falou, olha, tem que diferenciar, né? Por que vocês não chamam PCdoB, então? E nós, rapidamente, aquilo foi captado. Vida longa ao Muniz Bandeira. O Muniz gosta, admira o PCdoB, e ele sabe que, junto ao PCdoB, tem muito... Ele é muito aplaudido, ele é muito querido. Tá? Ele é muito querido. A terceira coisa da qual acusam o Muniz é que ele usa e abusa da teoria da conspiração. Né? Aí, uma pessoa... Teve uma época, entre os anos 70 e 80, que a gente não devia abusar da teoria da conspiração. Você só faria isso quando tivesse provas. De fato, você só pode fazer quando tiver provas. Mas e se houver provas? E o Muniz vai atrás das provas. Isso muda também a concepção estratégica dos Estados Unidos. Ou seja, ele passa a ter uma atuação muito mais agressiva do que na Primeira Guerra Fria. Na Primeira Guerra Fria, os Estados Unidos tinham que jogar um jogo de xadrez. Né? Da cá, toma lá. Daí ter surgido o Estado de Bem-Estar Social na Europa. Na Segunda Guerra Fria não precisa disso. É neoliberalismo direto, quem acha ruim vai levar porrada, vai ser boicotado. Nessa segunda fase da Guerra Fria, os Estados Unidos não aceitam nenhuma contestação à sua hegemonia. Diferente da primeira. Ah, bom, você é chegado aos russos, então fica para lá. Você é chegado aos chineses, fica para lá. Agora não. Você comprou anteontem aviões da França, quando eu queria te vender os meus. Então eu já te pus no caderninho. Não foi? Uma das causas do golpe branco no Brasil foi alguma desobediência de Lula e Dilma. Então eles vão ameaçar. Boicotes comerciais, atentados, o falso terrorismo, derrubar de governo, invasões e guerras. A longo prazo, o maior concorrente da política externa americana hoje no Ocidente são os BRICS. Ainda que alguns sejam do Oriente. Mas no Ocidente são os BRICS. Os BRICS chegaram a pensar, estão cogitando uma moeda única. Isso enfraquece o dólar. Não é? Então, se nós não queremos que essa política imperialista de fatiamento do mundo, com essa ideologia de que cada etnia é uma nação, é uma coisa atrasadíssima, como no nível internacional é a Síria, é no Brasil hoje no nível da ditadura jurídico-kafkiana, né, que as coisas estão funcionando. Então só tem que terminar com o Samuel, fora dele.
Eu queria primeiro falar do meu primeiro contato com a obra do Muniz Bandeira, que foi O Ano Vermelho. E eu fiquei estarrecida com a beleza, em primeiro lugar, com a beleza desse livro. Então, hoje eu falo de um lugar poético, né, já que eu vim falar sobre a poesia dele. Eu falo desse lugar poético, mas eu consigo enxergar a importância da poesia na obra acadêmica desse grande pensador brasileiro. E uma coisa interessante que o Antônio Cândido fala é que se trata da dimensão estética ser intrínseca à dimensão social, ou seja, inseparável da dimensão social, né? E eu comecei pelo Antônio Cândido porque eu encontrei uma frase do Muniz Bandeira que corrobora isso de uma forma brilhante. Ele diz assim: em tudo que escrevi, poesia ou prosa, existe uma unicidade em que a comunidade de propósitos e a praxis se entrelaçam. Ou seja, ele diz tudo aquilo que o Antônio Cândido falava de uma forma muito simples e falando de si, que chama Canto de Outubro. Que ficou do teu mundo, onde aqueles que te ajudaram a construir? Os muros tragaram balas e palavras, e a erva cresceu sobre os lábios dos mortos que a noite ocultou. Sempre noite, sempre inverno, flocos de neve caindo na memória dos que marcaram as estradas do tempo. Os mortos, sangue, pólvora, cinza, pedra. É um século preso nos seus dentes. Vê a alvorada que vem e ainda vem, que surgirá de lágrimas e de sonhos, quando nos campos verdes, hoje cobertos de neves, as sementes brotarem e as árvores florescerem, quando todas as vozes, rasgando túmulos e quebrando espelhos, vibrarem nos subterrâneos do mundo. Vê quantos homens caminham pela madrugada. Eles esperam por ti. Esperam que os relógios sangrem a dor das horas, que os rios contidos desemboquem pelas bocas dos mortos, despertados ao canto das aves e dos clarins de fogo da alvorada. E o sol que tu levaste nas mãos, será de todos. Isso eu acho que resume muito bem esse pensamento tão generoso e tão socialista, comunista dele, né, solidário, né, fraterno. O Muniz Bandeira publica alguns livros e existe um hiato muito grande entre alguns deles. Então, o primeiro deles, Verticais, sai em 1956, Retrato e o Tempo em 1960, ou seja, 4 anos de diferença, mas o outro livro, Poética, dele sai só em 2009. E aí ele justifica dizendo que a vida acadêmica roubou a lírica, né? Ou seja, ele ficou tanto tempo imerso nos estudos acadêmicos que isso roubou a lírica, o que eu discordo completamente, porque quando a gente lê os estudos acadêmicos, a lírica está ali presente. Mas ele faz uma abertura dizendo que algumas coisas ele precisa pontuar. E eu acho que aí entra um diálogo muito interessante entre o historiador, entre o poeta e entre o amante, porque são versos escritos para Margot, mas a Margot ela não é só a sua musa. A Margot é aquela pessoa que fica num lugar dentro do coração, num lugar dentro de uma cidade, ou seja, ela tem um lugar social, ela tem um lugar dentro do coração dele, mas ela também ocupa um lugar social e geográfico. Mas eu recomendo que vocês leiam os sonetos, porque são sonetos de amor e que revelam ali toda aquela complexidade que o Antônio Cândido fala. Ou seja, é inseparável este poeta do estudioso, do acadêmico, do ser humano, do homem e do homem apaixonado. São realmente versos de uma beleza ímpar e que sempre me emociona. O evento foi um grande sucesso, nós tivemos diversas palestras sobre a obra do professor
Muniz Bandeira, maior historiador brasileiro de todos os tempos. Discutimos algumas obras em particular, ele é autor de cerca de 30 obras diversas. Escolhemos as mais representativas e um dos nossos conferencistas falou sobre a poética em Muniz Bandeira. E a atualidade do pensamento do Muniz Bandeira, como é que o senhor vê? A obra dele é atualíssima, ele coloca a situação do Brasil nos diversos momentos sob uma perspectiva histórica, e essa perspectiva histórica é válida para analisar o momento político atual do nosso país. Possibilitado que estou de mandar uma mensagem ao vivo, em função do meu estado de convalescência de uma cirurgia bucal, do meu amigo, do Lorde Noronha Gomes, presidente da União Brasileira de Escritores, que lesse essa mensagem por ocasião da abertura dos trabalhos do seminário que aquela entidade hoje realiza em homenagem ao decurso dos meus 80 anos. Fiquei imensamente feliz pela iniciativa e muito agradecido por meus amigos Samuel Pinho Guimarães, Regina Gadelha, Tulo Vigevani, Walter Sorrentino, Cássia Janeiro, Levi Ferrari e Val Noronha, tratar de aspectos diversos da minha obra. Importância institucional, neste momento histórico, cabe a todos os brasileiros a defesa de nossa democracia, dos direitos fundamentais, do devido processo legal de nossas instituições, em vista dos perigos que nos ameaçam. Vejo que a OBE retoma um processo de liderança institucional no Brasil, iniciado em 1942, o que me causa enorme satisfação. Muito obrigado mais uma vez a todos os amigos e amigas presentes na nova sede da OBE em São Paulo, pela homenagem que hoje recebo. Heidelberg, 14 de junho de 2016, professor Dr. Luiz Antônio Muniz Bandeira.